Olá, sou Mônica Ramos. Começamos agora mais um Gente do Rio. Todo domingo nesse espaço conversamos sobre soluções para o nosso querido Rio de Janeiro. Não esqueça, temos um encontro marcado todo domingo pela manhã com reapresentação após o Canal Livre ou a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E o nosso convidado de hoje é um carioca da Gema. Ele recebeu uma cidade cheia de questões a resolver e sucedeu um prefeito muito mal avaliado pela população carioca. Dizem que numa situação dessas, o pouco que se faz parece muito. Mas Eduardo Paes levou um susto ao perceber que nem o pouco conseguiria fazer. Agora respira aliviado com o dinheiro da venda da SEDAI e também acelera a vacinação contra a Covid, devolvendo para o carioca a esperança e a alegria novamente. E ainda nesse programa, vamos conhecer um policial animal. Prefeito Eduardo Paes, muito obrigada pela sua presença. Prazer enorme estar aqui com você. Que honra. Muito obrigada. E para lhe entrevistar, eu convidei o jornalista Caio Barbosa. Caio, muito obrigada. Obrigado pelo convite, Mônica. Boa tarde. Tricolor, tá melhor que o Vascão, mas vamos lá. Pois é. E as finanças do Rio, prefeito? Como é que estão as finanças do Rio agora? Eu falei na abertura que o senhor recebeu uma cidade muito complicada. Primeiro, né? É de fato. Né, você recebe a cidade com... Somando e resta pagar folhas de salário não pagas do ano anterior, quase 10 bilhões de reais de déficit. Né? Então, e o mais grave são as folhas de salário. Né? Você tinha dezembro e o 13º não pagos. Já resolvemos o mês de dezembro e já começamos a pagar o 13º, não só o 13º referente ao ano passado, como também o 13º, enfim, a metade do 13º que a gente sempre paga, sempre paguei nos meus tempos de prefeito, no meio do ano. Mas eu quero te dar uma boa notícia aqui, não recebi nenhum dinheiro da SEDAI ainda, né? E é óbvio que vai ser muito bem-vindo esse recurso, mas nós já alcançamos o equilíbrio fiscal e anunciamos essa semana, na última quinta-feira, no planejamento estratégico da cidade, investimentos que montam quase 18 bilhões de reais, independente dos recursos da SEDAI. Os recursos da SEDAI, quando eles vierem, e parece que estão por chegar, a gente vai mostrar ainda mais investimentos para a cidade. Mônica, o Rio não tem problema de recursos. Não estou dizendo que tem dinheiro sobrando. Né? Claro que você tem uma série de restrições. Mas eu disse isso durante 4 anos. Eu passei 8 anos, primeiros 4 anos muito bem, porque o Brasil crescia, mas o meu segundo mandato foi com o Brasil sem recursos. A Dilma sendo empichada em Brasília, o Pezão não pagava salário de servidor no Rio, e a gente da prefeitura sempre manteve. Né? Pagamento em dia, fornecedores em dia, reajustando o servidor, é gestão. Eu avisei isso, que nós tínhamos do ex-prefeito, que não era aprovado pelo cidadão, porque era muito ruim como prefeito, né? O que nós tínhamos era uma gestão caótica das contas públicas. É possível e nós já alcançamos o equilíbrio fiscal em 6 meses de governo. Então a situação financeira da cidade do Rio de Janeiro já está resolvida. Totalmente equilibrada, totalmente equilibrada. O que quer dizer que a gente precisa continuar tendo muita responsabilidade, priorizando gastos efetivos, buscando melhorar o serviço ao cidadão. Vai dar para antecipar o parcelamento do 13º do funcionalismo, pagar de uma vez, alguma coisa? Não, porque do 13º do ano passado, né? Sim, não, do 13º do Crivella. Sim. Não, porque tudo que a gente faz é muito planejado. Né? Por que a gente organiza as finanças da prefeitura? Porque não tem achismo. Né? A gente cuida das contas públicas com muito zelo, com muito cuidado. Então você programa, olha, vou pagar aqui, vou fazer isso aqui ali. Eu quero voltar a pagar o servidor no segundo dia útil do mês. Estamos pagando em dia, mas ainda não no segundo dia útil do mês. Já conseguimos antecipar metade do 13º. Vou pagar a segunda metade normalmente em dezembro. Né? Quero voltar a ter acordo de resultados, pagar 14º, 15º salário. É dessa maneira que a gente quer agir. Agora, o que vai fazer com o dinheiro da SEDAI? Olha só, isso é muito importante, né? Porque quando você tem uma receita extraordinária, e a receita da SEDAI é uma receita extraordinária, você tem que concentrar em investimento. Né? Porque ela acontece uma vez, se você joga isso em folha de pessoal ou custeio, essa despesa não acaba mais. Então, eu quero te dizer o seguinte, independente dos recursos da SEDAI, eu estou dizendo aqui que a gente está anunciando um plano de quase 18 bilhões de reais, que é 5 vezes mais do que a gente vai receber da SEDAI ao longo do meu período de governo. Então, isso mostra um equilíbrio absoluto das contas da prefeitura.
E a minha ideia com os recursos da SEDAI, a gente deve anunciar, eu não vou contar aqui hoje, né? A gente deve anunciar. Prefeito. Porque essas coisas eu não gosto de contar com o pássaro voando ali, né? Eu quero contar com um negócio aqui, né? Na mão. Então a gente deve anunciar ali em agosto, quando se efetivar, se confirmar o valor, o plano que a gente tem para esse recurso. Mas deve ser tudo voltado para um plano de retomada do crescimento do Rio, voltado para a distribuição de renda, para diminuir pobreza, para diminuir desigualdade. A gente vive uma situação de deterioração do tecido social que é muito grave, né? Num país que tem uma taxa de desemprego altíssima, num aumento da desigualdade gravíssimo. Então, é um momento de emergência, né? A gente espera que isso não vá se eternizar. Então, é típico gasto que você pode fazer com esse recurso, que é extraordinário, para um gasto extraordinário. Caio. Prefeito, o senhor é conhecido como workaholic, né? Aquela pessoa que trabalha demais. Eu sou testemunha disso, que te acompanhei como prefeito, quase como teu carrapato ali durante os 8 anos de gestão. Mas nesse momento, com pandemia, o noticiário quase todo é voltado para isso. E se eu pudesse contar também para a população, o que deu para fazer em 6 meses? O que a Prefeitura do Rio fez para o Carioca nesses primeiros 6 meses de 2021? A primeira coisa foi reorganizar a casa, organizar as finanças públicas, reorganizar a máquina da Prefeitura do Rio para que você pudesse tocar em frente. Depois, algumas prioridades, né? No campo da saúde, começar a recuperar o nosso sistema de atenção básica, né? Fazer com que as clínicas voltassem a funcionar, ainda não estão voltando na plenitude, e um foco muito especial ali na questão da vacinação e do enfrentamento da Covid-19. Na área de transportes, a intervenção no BRT, né? Você sair já de 120 ônibus que estavam no sistema, eu deixei 300, e agora chegamos já a 200 ônibus no sistema de BRT. Né, começamos a recuperar de novo a manutenção, o cuidado com a cidade, ainda muito longe do ideal. Né, a bilhetagem eletrônica dos ônibus voltando ou passando para as mãos da Prefeitura, finalmente terminando a caixa preta, aprovação na Câmara do programa Reviver Centro, ou seja, é um conjunto de ações sendo executadas, feitas todo dia, toda hora, buscando justamente fazer com que a Prefeitura retome esse eixo. E a gente vai percebendo isso aos poucos. O senhor falou em 18 bi de investimento. É muito investimento. Amém. O que vai ser? Na verdade, não tem, quando a gente fala em investimento, não é necessariamente obra, né? A gente fez um volume muito grande de investimentos nos meus 2 outros mandatos, né? Era uma oportunidade, não era uma oportunidade por causa de Olimpíada, era uma oportunidade porque o Brasil estava crescendo, porque havia programas como o PAC, né? Porque a gente fez uma prefeitura organizada que permitia a gente fazer grandes intervenções. Né? Mas você tem um conjunto de ações nas mais variadas áreas. Nós vamos ampliar o tempo, a quantidade de crianças em ensino em tempo integral. Nós vamos, isso é muito bom. Vamos assumir, vamos chegar a 50% das crianças da rede, de 35%, 30%, até 2024. Não, isso era uma lei do vereador Jorge Felipe de 2010, que eu sempre descobri muito isso. É verdade, né? A gente avançou muito nisso, agora retrocedeu. Né? Vamos voltar a 70% das pessoas sendo atendidas pelas clínicas da família, né? Um conjunto de intervenções de recuperação dos BRTs, terminar a Transbrasil, quer dizer, é um conjunto de investimentos e intervenções importantes da cidade que fazem com que a cidade volte a funcionar, melhorar alguns aspectos da manutenção, da conservação. Pra você ter uma ideia, a gente gastava em conservação na cidade, essa conservação de tapa-buraco, algo em torno de 300 milhões por ano. Né? Eu peguei o governo com um orçamento de 50 milhões. Por isso que a cidade é essa tragédia. Cheia de buraco, muita gente suja, reclamando de buraco, né? Quando que isso vai A gente, esse segundo semestre, vai começar a melhorar. Né? Enfim, à medida, porque esse primeiro semestre foi um semestre, repito, de organização da casa, de redução de despesa, de olhar para aquilo que era prioridade, essas coisas vão aos pouquinhos voltando. O senhor trabalhou numa empresa privada. Que experiência o senhor trouxe para a gestão pública dessa vivência que teve? Olha, além da falta, da saudade, né, que eu tinha da vida pública, é verdade, isso é vocação, né? Eu sempre dizia, eu ganhava um belo salário, trabalhava muito menos, tinha fim de semana, mas não era feliz. Né? Então, assim, isso, além disso, eu acho que é esse olhar, sentar do outro lado do balcão, né, imaginar que você quer empreender, quer fazer, quer gerar emprego, quer gerar riqueza. E os governos dificultam muito a vida de quem quer empreender. Não é à toa que quando eu assumo a prefeitura agora eu crio uma secretaria de simplificação, né, de desenvolvimento econômico, inovação e simplificação. Porque as pessoas que querem empreender, elas precisam ser bem recebidas, né, precisam ter tapete vermelho para que possam empreender. Então acho que é óbvio que eu sempre me interesso mais pelo aspecto, né, do setor público, mas esse confronto, essa gincana que o setor público faz você estabelecer é muito ruim. Então, um esforço que eu tenho feito. Mas foi uma experiência positiva na minha vida, mas estou mais feliz agora. O prefeito é muito melhor.
Agora, o seu secretariado agora é muito menos experiente com a máquina pública do que nas 2 primeiras gestões. Não um secretariado, é uma creche que eu montei. Como entregar com esse time? Olha só, primeiro, é um time extremamente competente. O que é que eu tinha muita clareza, né? Eu tenho muito orgulho do time que eu montei no meu primeiro mandato e no meu segundo mandato, né? Foram pessoas que fizeram, claro, tem as exceções, até conhecidas, mas foram pessoas que fizeram muito pela cidade. Mas eu entendia que esse era outro momento, esse é outro governo. Aliás, eu sempre digo, o meu melhor governo ainda está por vir, né? E eu entendia que, primeiro, tem aqui alguém mais experiente, mais velho e mais experiente, né? E que a gente precisava de forças mais novas assumindo áreas da prefeitura para que a gente pudesse ter essa renovação, essa energia, porque a pessoa, quando ela tem muito tempo já olhando o mesmo problema, aquilo vira meio paisagem, né? Eu, por exemplo, volta e meia, chega um secretário desses novos que eu designei e fala, não, porque eu vou resolver tal coisa. Eu olho assim e falo, não vai nada, isso eu já tentei e não consegui. Né? A gente não pode ter isso no governo, né? Você tem que sempre tentar resolver. Então, eu busquei montar um time de muita qualidade e jovem também. Então, né, não fiquei olhando para a idade de ninguém, mas quando você pega o trabalho que o Renan Ferreirinha está fazendo na educação, né? É um jovem de 27 anos, mas com uma história de vida incrível, e que já mostrou toda a sua capacidade nesses 6 meses. O Rio foi a primeira das grandes cidades brasileiras a retomar as aulas. Né? Você pega o Chicão Bulhões, né, ali no desenvolvimento econômico, mudando. Em 3 meses, o sujeito botou todo o sistema de licenciamento urbanístico digital. Né? Você pega o Eduardo Cavalieri no meio ambiente, você pega o próprio secretário de Juventude, o Salvino, a secretária da Mulher, a Joyce. E aí teve algumas áreas, de fato, que eu escolhi pessoas mais experientes. Fazenda, com o Pedro Paulo, né, que já conseguiu arrumar a casa num curto espaço de tempo, e o nosso secretário Daniel Sorange da Saúde. Né, eram áreas que eu sabia que a gente não tinha, aí tinha que ser muito rápida a resposta, né, mas nas outras, assim, muito acima da minha expectativa. Eu achei que eu fosse ter que assessorar esses jovens dirigentes, né, com mais intensidade e assiduidade do que eu assessoro. É porque é isso, eu funciono como prefeito, eu funciono o seguinte, eu coloco quadros qualificados na administração, né? Não tenho nada contra a política, vários deles são políticos, mas não são indicação de fulano e beltrano. O governo pertence à cidade, à população, e o comando é meu. Né? E o que eu faço é exijo meta, objetivo, definimos isso no plano estratégico, apontamos, apresentamos à sociedade quais são as metas, e a partir dali eu sou assessor desse secretário, para viabilizar os recursos para ele poder cumprir as metas e superar os obstáculos para que ele possa também continuar cumprindo com aquilo que é sua obrigação. E você não tem medo daquilo que a gente chama de síndrome do terceiro mandato, como, por exemplo, aconteceu com César Maia, que teve 2 mandatos muito bem avaliados, mas o terceiro acabou que se perdeu, não foi muito mal avaliado? Caio, eu acho que a resposta que eu dei aqui anterior para a Mônica é um pouco por isso também. Né? Quer dizer, eu posso ser o terceiro mandato, né? Mas eu não preciso que o time inteiro esteja no terceiro mandato. Né? Eu te confesso que eu sou movido a todo gás aqui cuidando do Rio de Janeiro. Adoro ser prefeito do Rio, estou super feliz de novo. Voltei a acordar e me beliscar, caramba, eu sou prefeito do Rio. Acho que está todo mundo com inveja de mim que eu sou prefeito do Rio, as pessoas não são. Então eu não tenho esse problema. Mas se eu trago um governo cansado, o cara que olha para a coisa fala assim, isso não tem jeito, isso aqui não perde nem tempo. É o que eu sempre disse, eu quero que esse governo seja o meu melhor governo. Prefeito, o senhor devolveu, como eu falei aqui na abertura, a esperança para o carioca, a alegria, anunciando um calendário extenso de vacinação, de modo que todo mundo soubesse qual era a sua data para tomar a primeira dose e quando é que todos os cariocas até 18 anos vão estar vacinados com as 2 doses. Vamos lá. É muito importante, principalmente nesse momento que o Brasil vive de tanta confusão, de tanta falta de capacidade, de liderança, de comunicação, a gente saber onde a gente quer chegar e onde é que está a luz do fim do túnel. Na hora que você tem essas informações desencontradas, esse bate-boca todo, eu fiz questão de fazer uma previsão conservadora, e eu disse isso no dia, as pessoas duvido que você cumpra, era 21 de outubro. E eu falei, vamos cumprir e com possibilidade de antecipar, porque ela é uma previsão conservadora. Né? E já antecipamos 2 vezes. Então, a gente imagina terminar a vacinação lá para final da primeira quinzena de agosto, início da segunda quinzena de agosto, claro, mantendo-se a entrega de doses esperadas. Se isso for verdade mesmo, a gente pode estar ali outubro, novembro, né, máximo novembro,
com todas as pessoas já vacinadas com as 2 doses. Outro dia eu vi um repórter, um correspondente estrangeiro que fica aqui no Rio, que ele pegou a notícia minha dizendo o carnaval vai acontecer, está dizendo no Rio de Janeiro se mede a vacinação pela possibilidade de ter carnaval, não. Que bom, né? Que bom que a gente pode olhar com o Réveillon. Anteontem mesmo, essa semana, a presidente da Rio Tour, Daniela Maia, me apresentou lá a proposta do chamamento público do Réveillon. Essa eu não posso contar nada. Essa ela me fez manter segredo de Estado. Não. Vamos fazer um super Réveillon no Rio de Janeiro, vamos nos preparar para isso. Óbvio, se tiver algum revertério, as coisas não caminharem bem, a gente não vai fazer, mas temos que nos preparar para isso. O carnaval exige preparação, né? Já assinamos o contrato com a Liesa, já estamos começando a nos preparar para o carnaval, então eu quero olhar para o futuro com otimismo, não quero ficar aqui curtindo desgraça. Vamos enfrentar esse problema que a gente vive. Infelizmente, o impacto nisso da vida das pessoas é imenso, assustadoramente grande, mas o que a gente precisa é olhar para frente, né? E avançar e seguir em frente. Por falar em carnaval, o senhor foi numa roda de samba recentemente, é que o senhor gosta muito, eu também gosto muito, não usou máscara e se multou. 2 perguntas. O senhor pagou a multa? Porque o vice-prefeito anterior não pagava nem IPTU, né? E outra, o Bolsonaro veio aqui ao Rio e fez motociata nas mesmas condições e não foi multado. Em São Paulo ele foi. O senhor deu uma colher de chá para o presidente com esse mau exemplo aqui? Deixa eu contar minhas circunstâncias, né? Na sexta-feira anterior a esse episódio, eu tinha aberto a possibilidade de você ter bares abertos, né? Com horário livre e de voltar a ter música ao vivo. Eu fui gravar com o chefe de cozinha, o Pedro Artagão, um programa sobre comidas do centro, né? E ele estava me pedindo para gravar isso há muito tempo, mas eu falei, deixa eu abrir a cidade, né, para poder ir. Então, eu estava andando com ele por vários bares do centro, que eu conheço, e aí passei ali no Armazém do Senado e tinha, né, não era roda de samba, tinham lá 3 pessoas tocando, e eu, ainda de máscara, peguei o microfone. Aí é que eu cometi o erro, né? Me empolguei, desafinado, além de desafinado, me empolguei, óbvio, o prefeito cantando junto a muita gente, então você acaba e tirei a máscara para cantar. Então cometi um erro, né? Tem coisa que você não fica discutindo. Claro. Então eu acho que se eu cobro multa dos outros, se eu quero poder continuar cobrando multa, eu tenho que pagar minha multa também. Eu não vou multar o presidente da República por um negócio desse, né? Eu acho que, enfim, o presidente, acho que as pessoas, quando eu disse assim, as pessoas é que decidem, é no sentido de que as pessoas, na democracia, elas decidem em eleição, né? Não vão fazer um plebiscito para ver se multa o presidente ou não. Né? Eu acho constrangedor, não quero fazer gestos políticos que às vezes me parecem bobos. Vou fazer uma multa para o presidente. Enfim, né? O presidente da República tem sempre condições especiais. Né? Outro dia estava me dizendo, você tem que multar porque os batedores dele foram fechando os sinais de trânsito. Faziam com Lula, com a Dilma, com Michel Temer e com todas as autoridades que vêm ao Rio de Janeiro e andam pelo Brasil, especialmente o presidente da República. Então, eu acho, se me perguntar, eu cometi o erro, eu quero ser exemplo. Né? Eu admito o meu erro e pago a minha multa. E as pessoas olham o presidente e falam, está cometendo um erro, não admite o erro, não paga a multa. É a escolha das pessoas. Né? Prefeito, o senhor conseguiu encarnar a figura do vacinador. Outros prefeitos tentaram, Dória, mas o senhor ficou com essa imagem depois que adiantou a vacinação, fez esse calendário grande, né? E então o senhor encarnou essa imagem de quem imuniza a população. Qual é o seu sentimento de não ter conseguido imunizar o seu pai? Olha só, primeiro, né, eu não produzo vacina, não produzi, não fiz, não comprei vacina. Né? Aliás, eu faço esse registro em relação ao governador João Dória, eu acho que ele tem um papel fundamental nessa história, né? Porque ele, se não fosse por ele, a gente não estava vacinando. Né? Então, eu também, em nenhum momento aqui, tento enganar as pessoas, olha, eu comprei, não, mas eu acho que a gente tem que ter, num momento que tem uma oportunidade dessa, ter rapidez, celeridade, força e sair vacinando as pessoas. Né? Enfim, eu não olho para, infelizmente, o que aconteceu com meu pai como uma coisa, eu não consegui vacinar. Né? Eu olho com alguma frustração, né? Uma tristeza da perda do meu pai, mas eu olho com muita frustração, porque eu acho que se o Brasil tivesse iniciado o processo de vacinação anteriormente, ele que faltava 30 dias para tomar a segunda dose, talvez pudesse ser salvo, não sei. Né? Infelizmente, aconteceu, Deus decidiu que era a hora dele falecer, ele morreu por uma doença estúpida, absurda, né? Enfim, acho que isso tudo causa alguma indignação e a tristeza natural de um filho que perde um pai que estava muito bem de saúde, pronto para continuar por algum tempo vivendo com seus netos, com a sua família. Enfim, a gente segue em frente aqui para tentar honrar o nome dele. Meus sentimentos mais uma vez, Obrigado, prefeito. Os nossos, né?
E a gente volta já, vamos falar de transportes e moradia. Fique com a gente que o Gente do Rio volta já já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando com o prefeito Eduardo Paes e com a participação do jornalista Caio Barbosa. Agora vamos ver uma reportagem com um policial muito especial que vai atuar no programa Bairro Seguro na Ilha do Governador. Vamos acompanhar. Por aqui o lema é servir e proteger. Mas receber um carinho de vez em quando não faz mal pra ninguém, né? Essa é a rotina do Cabo Oliveira, um cãozinho adotado pelo 17º Batalhão da Polícia Militar da Ilha do Governador. Ele ganhou até farda. Ele chegou aqui bem machucado, ninguém chegava perto dele, bem agressivo. E eu estava trabalhando no dia, e aí eu resolvi cuidar dele, dar alguma coisa para ele comer, mas não dava para chegar perto dele. Eu fiquei uns 40 minutos para tentar me aproximar dele, ele bem agressivo. E quando eu cheguei perto dele, eu dei um pedacinho de carne para ele meio orgulhoso, né? E aí, depois daquilo ali, ele começou a acompanhar a rotina do batalhão, todo mundo, e todo mundo hoje cuida dele aí, da água, da comida. O vira-lata Caramelo não brinca em serviço e faz jus ao título de cabo. Além de rondas e blitz sempre bem animadas, o Cabo Oliveira faz parte da Patrulha Maria da Penha e do programa Bairro Seguro, nova ação do governo do estado para complementar o policiamento em 28 regiões do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Cabo Oliveira é sucesso. A página oficial já conta com mais de 23 mil seguidores. Entre uma patrulha e outra, sempre sobra um tempinho para encantar com fotos cheias de atitude. Isso que é efetivo feroz. A gente estava aqui, o pessoal que trabalhava aqui estava com uma escala bem apertada, trabalhando todo final de semana. A gente não estava aguentando mais, e aí viu o Oliveira assim e botou a farda nele e botou nos nossos grupos, né? Da escala, ó, coloca ele na escala porque ele está apto agora, a gente não aguenta mais. E aí eu fiz uma rede social para ele e aí começou a viralizar. Quando começou a pandemia, teve alguns animais que foram abandonados, né? E estava com essa preocupação das pessoas abandonarem os cachorros, tudo. Tá mais para as pessoas passar adiante essa coisa boa das pessoas cuidarem dos animais. Vocês acharam que era o quê? Um policial? policial? Eu vou chamar ele para minha segurança agora. Achei que para que era um policial mesmo. Pensou que era um policial violento, exato, né? Um policial animal. Exatamente. Bom, carnaval, prefeito. Vamos ter carnaval ano que vem? Como é que vai ser? Tudo aponta para a gente ter. Carnaval, Réveillon, né? Se a gente chegar nessa data aí de novembro, a gente tem todas as condições de realizar. Então, assim, eu estou muito otimista. Essa é uma festa, assim, óbvio que pessoalmente eu gosto, todo mundo sabe disso, não tem nada a esconder, mas ela tem uma importância cultural, econômica para o Rio de Janeiro fantástica. Né? Tem a frustração de 2020, né? A gente não ter tido essa celebração. Né? Então, assim, eu estou muito otimista com a possibilidade de ter carnaval. O senhor especialmente, né? Eu estou muito. Fiquei 4 anos sem carnaval, agora eu volto pro meu carnaval, se Deus quiser, minha Portela vai bem, mas, assim, tem uma coisa que as pessoas têm que entender, a gente vai se preparar, né, para ter o carnaval. Óbvio que se houver algum fator extraordinário, fora do que está se imaginando, né, a gente está olhando as experiências em outros países do mundo, a gente chega e cancela, não tem problema nenhum cancelar, e acho que pelo menos boa parte da população tem compreensão. Aliás, os blocos deram um belo exemplo no ano passado, né? Eu tinha medo, eu confesso, quando a gente proibiu o desfile de blocos, então eu falei, vai ser difícil, né? Vai ter aí umas ruazinhas né? Que o pessoal vai sair, vai juntar uns instrumentos, vai sair tocando. A gente teve o máximo respeito às regras de carnaval, que você tem muito festa clandestina, né? Então, mas acho que as pessoas respeitaram muito e vamos celebrar em dobro ano que vem. Né? Então vai ser o maior carnaval da história das galáxias, vai ser esse carnaval do Rio do ano que vem. E pro Réveillon também, mais ou menos, esse mesmo... Também. Vamos botar o astral lá em cima, vamos fazer uma festa grandiosa, né, à altura do tamanho dessa virada do Rio de Janeiro. Esse renascimento do Rio de Janeiro, vamos chamar assim. Mais do que nunca, o brinde de Ano Novo, o saúde vai fazer mais sentido que qualquer outro ano. Né? Poder se abraçar, né?
Eu acho que tem uma coisa que é uma característica muito do brasileiro, né? E é uma característica muito do carioca, é uma característica Do muito do abraço. Réveillon, e é uma característica muito do carnaval, né? Que as pessoas se abraçarem, né? A gente dá 2 beijinhos, a gente se abraça, as pessoas convivem no espaço público, né? Tudo isso que... Eu sempre digo isso, que essa Covid é a coisa mais anticarioca que tem. Né? Ela não deixa a gente chegar perto dos outros, não pode ir pra rua, não pode ir pro bar tomar uma aglomerar, cerveja. não pode ir pro bar tomar cerveja, não pode fazer roda de samba, então agora a gente vai... Né? Não pode ir para a igreja, tem muita gente que vai para a igreja, não pode aglomerar na igreja, quer dizer, é uma doença que é tudo aquilo que o Rio de Janeiro não quer ser, nem que o Rio de Janeiro é. O senhor é considerado o tocador de obras e o entregador de obras, mas muitas dessas obras, por exemplo, a Transbrasil, quando vai sair do papel? Do BRT, o senhor já falou aqui que está recuperando muitos dos ônibus que não estavam em circulação. Nós temos, além do BRT, temos o VLT também com alguns transtornos, mas, sobretudo, a Transbrasil, uma obra fundamental para o Rio de Janeiro, que até agora nada, a gente nem imagina quando vai sair. É sempre para depois de amanhã, para depois de amanhã, se depois de amanhã não São existe. projetos que o senhor iniciou e aí depois com a outra gestão praticamente pararam ou entraram em colapso. E aí? Olha só, eu entreguei todas as obras que tinham que ser entregues no meu tempo de governo, todas. A única que eu não tinha que ter entregue no meu tempo de governo, iniciei final de 14, início de 15, que foi a Transbrasil, e eu disse, ela era uma obra para terminar em 2017 e 2018, né? Uma obra de 3 anos, para terminar naquele período. Nunca teve nada a ver com Olimpíada, com Copa do Mundo. Inicialmente até teve, porque a Vila Olímpica seria no centro, ia transportar para o pessoal para lá. Isso estou falando de 2009. Pois né? é. Assim, quando a gente licitou, Mas eu lembro. quando a gente montou a matriz de responsabilidade de Olimpíada, nunca teve Transbrasil nenhuma. No dia que eu lancei a obra, eu fui explícito em dizer, tem matérias nos jornais que a imprensa sempre, tudo ali era Olimpíada. Eu disse, não tem nada a ver com a Olimpíada e eu não termino no meu mandato. Até porque a gente tinha que interromper a obra durante aquele período das Olimpíadas, né? E o período olímpico era longo, né? Você começa um mês antes, termina um mês depois da Paralimpíada. Então, de 4, 5 meses. Então, isso sempre eu deixei muito claro. Óbvio, mais uma coisa que a incompetência da gestão anterior não permitiu entregar. A gente tinha algumas discussões com as empresas que estavam tocando as obras, cláusulas de reequilíbrio que a gente não queria aceitar. Isso se ajustou agora. A gente está retomando agora a obra, esse mês de julho, começo de agosto. E a nossa previsão é de mais 1 ano e meio de obra. Ou seja, eu imagino que no final de 2022 a gente esteja entregando a Transbrasil. Inclusive, ela integrando, com ali o VLT, né, no novo terminal que a gente vai fazer em frente à rodoviária Novo Rio. Ou seja, as pessoas vêm pela Transbrasil, pegam ali o BRT, né, saem dali do BRT e integram com o VLT para chegar ao centro da cidade e circular pelo centro da cidade. O setor de transportes foi um dos mais afetados pela pandemia, né? E agora deve estar tendo que ter reequilíbrio, calcular, porque perderam muitos passageiros, alguns estão até inviabilizados, muitas empresas de ônibus ou faliram ou entraram em recuperação judicial. Agora, os especialistas dizem que a solução para isso daí é uma solução integrada. Estado, municípios... tem tido essas conversas, ou tem conversado com o Estado sobre isso, outros municípios? Olha só, é óbvio que você teve de fato uma perda muito grande de passageiros, você tem restrições de uns 2, 3 anos para cá por decisão judicial de reajuste de tarifa, seguindo lá a tal fórmula paramétrica, que são as regras para o reajuste de tarifa, mas tem muito erro do próprio setor. Né? Tem muito abandono, tem muito desleixo, tem muito desrespeito, tem muita história ruim. Então, nesse momento que nós estamos buscando fazer, nós não estamos fazendo reequilíbrio nenhum. A primeira ação que a gente fez foi com o BRT. Intervenção, mudando a concessão, vamos licitar de novo o BRT, tirar o BRT da concessão anteriormente feita, né? E buscar recuperar aquele meio de transporte e fazendo ali o que a gente chama de uma fórmula de remuneração diferente. Né? Ao invés de você remunerar pelo passageiro que entra pagando a tarifa, a gente quer remunerar pelo quilômetro rodado. Né? Isso vai sendo levado depois ao sistema de ônibus normal, isso pode sim significar uma melhoria. Mas essa talvez seja, também não, é a nossa tarefa mais difícil, que ela não é uma obra física, né? Exatamente. A infraestrutura está instalada, ela tem um problema institucional, né? Tem uma complexidade jurídica muito grande, um sem fim de ações
de Ministério Público, Prefeitura, empresa de ônibus, é uma tragédia mundial, né, num sistema que desmoronou nos últimos anos. Então a gente está fazendo um esforço grande, mas repito, isso não tem milagre, né? Vai, infelizmente, demorar mais do que eu gostaria. O BRT já melhorou? Já, tá bom? Longe disso, né? Mas a gente pode voltar ao padrão de 2016, 2015. A gente estava carregando ali 500 mil pessoas, né? Com 300 e tantos ônibus do sistema. Qual é a previsão para isso acontecer? Olha só, a gente está crescendo, né? Tivemos agora, desde que a gente fez a intervenção, um crescimento de quase 50 mil passageiros dia. É um número muito impressionante. Então, assim, a gente entende que isso vai se recuperando aos poucos, essa transição vai acontecendo, as pessoas vão tendo mais conforto, vão voltando a confiar no sistema, mas é um processo lento, né? Até porque a gente tem que fazer uma intervenção, você não tem ônibus na prateleira para trazer no dia seguinte, você tem que recuperar os ônibus. A Transoeste, especialmente, precisa de obras físicas para melhorar. Essa foi uma obra que teve muitos problemas, né? Como foi o primeiro BRT, você teve uma série de problemas de projeto. Transolímpica e Transcarioca, menos. Né? Transbrasil, se Deus quiser, vai ter menos ainda, mas a Transoeste teve muito problema. Então tem um conjunto de ações aí. Foram tiradas muitas linhas, sumiram as linhas ao longo dos últimos anos. Né? Então a gente hoje monitora pelo GPS, multa pelo GPS, acompanha a frota. Não só linhas retiradas, mas um intervalo entre os ônibus, sim, né? Sim, não, você tem, porque a gente tem lá um programa que mostra, olha, essa linha tal, ela tem que ter 10 ônibus circulando nesse horário, 12 ônibus circulando no outro horário e 6 ônibus circulando no outro horário. É muito difícil você encontrar uma linha que esteja respeitando aquilo que é a regra da prefeitura. Em relação à obra física e as prioridades desse seu início de mandato, física e política, digamos assim, seria o Reviver Centro, né? Que a gente teve o debate... Não, o Reviver Centro não é... O Reviver Centro, ele o que é? Ele não é uma obra física. Física e política, por isso que eu quis colocar aqui. Na verdade, é um direcionamento urbanístico que a gente faz para a cidade. Né? O centro recebeu muitas intervenções. Né? O centro teve uma parte da Rio Branco transformada em bulevar, né? Teve toda a intervenção na orla do centro da cidade, plantamos um VLT ali, ele melhorou muito. O problema é que ele já vinha passando por um processo de esvaziamento somado à pandemia e a mudança um pouco dessa lógica de local de trabalho. Então, nós, na verdade, o Reviver Centro não tem pelim-pim-pim. Né? Eu vou dizer aqui a mesma coisa para não ter que ouvir depois. Eu vou até gravar essa parte aqui, pedir para a assessoria gravar. É igual o negócio do Porto Maravilha. O Porto Maravilha é um tremendo sucesso. Toda a infraestrutura foi feita. Agora, para a coisa acontecer, depende de crescimento econômico, de empreendimento imobiliário privado. As pessoas acharam o quê? Que eu ia construir um monte de prédio, só para terminar, que eu ia construir um monte de prédio no Porto Maravilha? Não, isso não é papel da prefeitura. A prefeitura deu as condições, criou a legislação, só que o Brasil quebrou. A economia fez assim. A mesma coisa no centro. Agora, eu acho que a gente vive um momento de recuperação econômica, criamos todos os incentivos possíveis e imagináveis para que o setor econômico privado, imobiliário, venha e faça empreendimentos no centro. Agora, não vão ter 100 mil unidades do dia para a noite, isso é um processo de anos. Você conseguir fazer uma intervenção urbana de infraestrutura com aquela dimensão num espaço de 6, 7 anos, me desculpe, é um enorme sucesso. Se você trouxer uma cidade do mundo, estou falando de primeiro mundo, estou falando de Boston, estou falando de Hamburgo, estou falando do que você quiser. Não teve intervenção tão rápida quanto aquela. Agora, o processo de construção de prédios, de moradia, isso demora 20, 30 anos, é assim que funciona. Coisas importantes que o senhor anunciou recentemente também, porque no centro as moradias são menores, né? E 2 universidades se instalando por ali. Sim. Eu acho que isso é um atrativo, é um atrativo muito grande que o próprio mercado reconhece, né? Os universitários que vão ter o interesse de morar ali naquela região. Mônica, olha só, a gente teve um lançamento no Porto Maravilha, 600 unidades, ou 400, não sei se acho que são 400 unidades, que vendeu em um mês. E essa mesma empresa que lançou essas 400 unidades já lançou agora um programa com 800 unidades. E outros estão vindo. Por quê? Porque eu voltei e tenho lindos olhos azuis? Também, apesar de não ter olhos azuis. Mas é porque você começa a ter uma retomada da economia. Né? E você tem uma sinalização do governo de que é ali que se deve investir. Então esses processos têm uma dinâmica econômica. É porque a gente no Brasil é muito simplista, então a população percebe o que elas ouvem da imprensa. O Reviver Centro não é uma mudança para o meu governo. Ele é o início de uma mudança
para uma lógica de desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro que se consolida, se tudo der certo, com uma década e meia. Falando nessa lógica de desenvolvimento urbano, o Reviver foi aprovado na Câmara, foi enviado pela Prefeitura, pelo Executivo e aprovado na Câmara. Sim. Outro projeto, outro tema que está sendo discutido na Câmara é o plano diretor, a revisão do plano diretor. Na verdade, ele começa a ser discutido agora no segundo semestre, né? Nós ainda estamos na fase da preparação do projeto, do plano diretor internamente. Nós fizemos o debate público adequado, audiências públicas, isso e aquilo. Estamos apresentando o projeto no início, na volta, né, do recesso parlamentar, e o planejamento é que ao longo do segundo semestre a Câmara faça a sua contribuição. Eu disse isso quando eu sancionei essa semana o Reviver Centro, né? É importante a gente entender que essa autonomia do Poder Legislativo, esse contrapeso do Poder Legislativo é muito importante, porque senão nós somos donos da verdade, não somos. Né? Então vai ter a proposta do governo, nós entendemos que o melhor para a cidade é isso. E contribuições vão ser dadas. É isso que eu ia perguntar. Qual é a visão do governo? Na visão do governo, do Executivo, o que a cidade precisa para avançar? Eu vou dizer alguns pontos aqui. Nós vamos simplificar muito a legislação. O nosso plano diretor anterior, ele exige um conjunto de diplomas legais, de leis, né, que complicam tudo. Né? Então, você tem uma lei de zoneamento, depois você tem os PEUs, tem lei disso, lei daquilo. Nós vamos simplificar isso tudo, limitando muito o número de organização de leis disponíveis. Né? E você tem uma lógica que tem a ver com esse planejamento urbano, por isso o plano diretor é decenal. Porque as mudanças urbanísticas, elas são longas. Né? Então, por exemplo, a gente diz, olha, o centro é uma área a ser incentivada. A região das Vargens é uma área a ser restringida. A Zona Oeste é uma região a ser condicionada. A Zona Norte é uma área a ser incentivada. Por quê? Porque a gente entende que a cidade, quanto mais ela amplia o tamanho do seu território ocupado, né, quanto mais ela cresce em direção a novas áreas, se aumenta o custo da cidade. Né, quando você fala do centro, você tem toda a infraestrutura já implantada, metrô, trem, VLT, ônibus, BRT, avião, né, aeroporto Santos Dumont, barcas e um adensamento baixíssimo, né, porque as pessoas não ficam lá. Então, hospitais, escolas. Então, a ideia é sempre você incentivar a ocupação, e o Reviver Centro já é uma sinalização da cidade que nós queremos, do plano diretor que nós estamos apresentando, que é fazer com que a cidade volte a se estruturar e crescer a partir das suas áreas antigas, que já era uma ideia do meu outro mandato. Por isso o Porto Maravilha, por isso a requalificação da Zona Norte, por isso o Parque Madureira, por isso o Bairro Maravilha na Zona Norte, por isso a Transcarioca. O subúrbio carioca tem enorme qualidade, enorme. Você tem bairros de muita qualidade, só que as pessoas estavam fugindo. Querem ir em direção ao oeste, aí vai para a Barra, vai para a Zona Oeste. A gente mesmo cometeu alguns erros, né? Construir conjuntos habitacionais lá nos Jesuítas é muito longe. O custo da pessoa se deslocar, o tempo para o local de trabalho é uma enormidade. Você tem que construir escola, hospital, clínica da família, conlube, bombeiro, iluminação, asfalto. Não dá, o custo da cidade vai para a lua. O custo financeiro é o custo de vida, né, das pessoas, o tempo que as pessoas perdem de deslocamento que poderiam estar fazendo. Da vida e da cidade. Uma outra questão muito importante que foi discutida na Câmara e aprovada foi a reforma tributária. O que isso facilitou a vida do contribuinte? Olha só, foi uma reforma tributária feita para simplificar. Eu sou contra o aumento de impostos. Passei 8 anos da prefeitura, equilibrei as contas da prefeitura, mesmo quando os outros não tinham dinheiro para pagar suas contas, a gente aqui mantinha, sem aumentar o imposto. Volto, já equilibramos as contas da prefeitura, o que nós fizemos foi reduzir impostos, simplificar a vida do cidadão, criar mecanismos para que aqueles que são devedores do fisco municipal, né, possam negociar, parcelar, diminuir o juro que incide, a multa que incide. Ou seja, nós estamos buscando sempre simplificar a vida das pessoas para que elas voltem a acreditar na cidade. Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o prefeito Eduardo Paes e com a presença do jornalista Caio Barbosa. Prefeito, e as eleições do ano que vem? O presidente da Alerj esteve aqui? Só em outubro, né? Para você. Só em outubro. Meu comentário termina aqui. Vamos para o próximo assunto. Não. O presidente da Alerj esteve aqui e disse que se tivesse que apostar, apostaria que o senhor vai ser candidato a governador.
tomara que ele não aposte nada caro, porque ele vai perder a aposta. Né? E como eu gosto muito do André, do nosso presidente André Ciliano, não vou ser candidato a governador. Enfim, eu fui eleito depois de um período crítico na história da cidade. Né? Se eu tivesse dado sinais para isso na eleição de 2020, eu não teria dificuldade de fazê-lo, mas eu não dei sinais, entrei convicto que eu acho que eu tenho uma missão a cumprir aqui, tenho que ajudar a minha cidade a se recuperar. Enfim, então, de verdade, não acontecerá. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, que não acredite. Tentei em 2006, fiquei lá com 5%. Tentei em 2018, pedi para os Schwitzel, esse sujeito que estava aí. Enfim, né, avisei para a população, as pessoas não me quiseram. Então a gente está aqui, eu estou na minha missão, vou cumprir minha missão. Como é que é esse sentimento, hein? Uma vez eu assessorei uma candidata à Prefeitura do Rio, ela falou assim, quando eu perdi, eu fiquei olhando assim, ficava olhando a cidade, eu disse, essa cidade não me quis. Não tem esse sentimento, não. Porque às vezes você disputa, por exemplo, eu disputei o segundo turno em 2008 contra o Gabeira. O Gabeira era um adversário que eu respeitava muito. Né? Discordamos, o pau quebrou, mas eu respeitava muito. Eu acho que o Rio podia estar em boas mãos se eu perdesse aquela eleição. Claro que eu fiquei feliz de ter ganho. Né? Agora, quando eu perdi para esse sujeito em 2018, a minha sensação não era de o Estado não me quis, a minha sensação era de estamos ferrados. Né? Talvez eu percebesse ali, quer dizer, várias coisas que aconteceram, eu disse durante a campanha, mas talvez pelo convívio, muito debate, esse estúdio aqui eu fiz um debate, aqui na Band, né, você percebia que você estava lidando com um sujeito muito esquisito, para dizer o mínimo. Né? Então, não adianta essa invencionice. Né? As pessoas, de repente, elas olham, não, vamos botar esse cara aí para ver qual é. Não tem ver qual é, porque o custo é muito alto para ver qual é. Né? Então, eu acho que a minha sensação naquele momento foi, claro, você fica triste, você quer ganhar a eleição, você acha que você pode contribuir para o seu Estado, né? Mas o que é pior é isso, você ter quase certeza, e você quer errar, de verdade. Eu não fiquei feliz com o que aconteceu com o Witzel depois. Eu moro aqui, minha família mora aqui, queria que ele tivesse ido bem. Mas é aquela história, quase eu te disse, né? O candidato do prefeito Eduardo Paes vai ser, como o senhor falou, há cerca de um mês e meio, o Felipe Santa Cruz, presidente Felipe Santa Cruz será o meu candidato a governador. Não sei que ele não queira, né? Mas como ele quer, vai ser o meu candidato a governador. Qual é o arco de alianças que o senhor pretende construir, que o senhor vê a viabilidade de construir em torno do Felipe? Olha só, gente, a eleição está muito longe. Né? Então, eu não estou tratando disso agora. Eu tenho uma cidade para governar. Né? Isso toma o meu tempo bastante. Né? O que eu faço são conversas institucionais. Qualquer pessoa que esteja na política tem que fazer, mas eu não estou discutindo isso agora. Até porque é isso, eu tenho com o governador Cláudio Castro uma relação excepcional, ele tem sido muito correto no trato comigo, enfim. É uma pessoa que eu gosto pessoalmente e acho que esse é meu papel agora. Meu papel agora não é de cabo eleitoral de ninguém. Né? Você se posiciona, você vem para uma entrevista, vai falar um pouco de política, mas eu saio daqui e tem algum problema aqui no meu celular. Né? Eu vou dormir com um outro problema e acordo com um outro também, e é o dia inteiro assim. Essa que é a minha prioridade nesse momento. A eleição vou deixar para o ano que vem. Agora eu sinalizo, olha, né? Esse campo aqui vai ter vamos construir uma candidatura com o perfil do Felipe Santa Cruz. Mas política é a arte de agregar, né? O senhor já conversou com o ex-prefeito Rodrigo Neves, com o deputado Freixo. Converso todo dia com o Cláudio Castro. Com o Cláudio Castro. Sim. Converso com todo mundo, mas é isso, né? Eu acho que se tem uma coisa que me incomoda na política brasileira hoje, são esses ódios. Né? Eu confesso que eu não consigo fazer política assim. Né? Eu acho que você é adversário, você luta na eleição, mas eu fico vendo uma coisa que parece que o sujeito vai se deixar, vai para uma briga física aqui no meio da rua. Né? Acho que não é isso. Então, dialogar é importante, encontrar caminhos é importante. Acho que esse é o papel e a arte da política é essa. Né? Eu busco conversar com muita gente. E como é que o senhor vê hoje os caminhos do país na esfera federal? As últimas pesquisas apontam quase que todas elas, a totalidade, de um país polarizado entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa polarização? E no eventual segundo turno, vou me colocar aqui como instituto de pesquisa, o Eduardo Paes votaria em quem? Olha só, eu estou na minha posição institucional agora, então eu vou guardar essa declaração de voto para depois, até porque o meu partido deve ter um candidato e ele vai estar no segundo turno, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, vou votar nele no primeiro turno e vou votar nele no segundo turno também. Quando o senhor eu acho, desculpa, Mônica, que essa polarização, Caio, ela está ficando menor agora do que ela já foi.
né? O presidente Lula, pelas pesquisas, pelo menos apresenta uma consolidação da sua posição, e o presidente Bolsonaro vem, né, perdendo muito apoio, muita base, enfim, os motivos estão aí para serem vistos a olhos nus, né? Então, eu acho que tem um processo, há espaço sim para que surjam outros nomes nesse processo eleitoral, e tomara que o Brasil não fique nesse fla-flu, né? Tomara que a gente tenha um monte de alternativas no primeiro turno, e aí quando sobrarem duas, uma delas vai ser o candidato do meu partido, aí as pessoas escolhem o menos pior, que também provavelmente será o candidato do meu partido. O senhor elogiou a atitude do governador Eduardo Leite quando assumiu publicamente a sua sexualidade e chegou a sair notinha dizendo que o senhor era um apoio, que era o candidato do senhor. Como é que foi isso? É o seu candidato? Não é, né? Que o senhor já falou. Olha só, primeiro, né? Eu tinha dado uma entrevista lá atrás, antes de ir até PSD, né, e até imaginando que o governador Eduardo Leite pudesse ir também, eu acho ele um quadro qualificadíssimo, independente de assumir ou não a sexualidade dele, eu acho que ele é um quadro muito competente, que está fazendo um belo trabalho no Rio Grande do Sul. Então eu manifestei já meu apoio ao governador Eduardo Leite lá atrás. Agora eu tenho, se tiver uma candidatura do meu partido, como parece que teremos, é ele que vai receber meu apoio, né? Mas o governador Eduardo Leite é um quadraço da política brasileira, né? E acho que a gente tem que olhar sobre esse aspecto, sua capacidade de realizar, de fazer, de entregar, né? E ele está disputando uma prévia lá no PSDB. Nessa eu não posso nem influenciar, porque é disputa de tucano. O senhor é uma pessoa muito vitoriosa na política. Já ganhou várias eleições, mas já perdeu também. O que o senhor aprendeu com a derrota? Você aprende muito, né? Acho que a primeira eleição que eu disputei majoritária, eu tinha absoluta certeza de que eu seria a única salvação para o Estado do Rio de Janeiro. Na derrota você aprende que você não é a única salvação, que você tem que ouvir mais, que você tem que respeitar o diferente, a pessoa que pensa diferente de você, né? Acho que tem que debater mais as coisas. A gente tem que olhar para frente, gente. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em ser favorável ao impeachment, né? Eu fui contra o impeachment da Dilma, apesar de achar que ela não era uma boa presidente. Fui contra o impeachment do Crivella, apesar de ser oposição ao Crivella, os vários impeachments eu me manifestei contra. Acho que era absurdo, acho que ele não cometeu crime que justificasse interromper o mandato dele. Sou contra, acho que não tem necessidade, a não ser que surja uma coisa muito forte contra o presidente Bolsonaro. Mas ele foi eleito, disputado a eleição, até porque quando você tira antes do tempo, né, você dá desculpa para aquela pessoa, foi interrompido o meu mandato, que nada, incompetente mesmo. As pessoas têm que aprender que quando a gente aposta errado, isso dura 4 anos. E isso muda muito a nossa vida, então tem que olhar com calma na hora de votar. Né? Nós não estamos elegendo um amiguinho para tomar um chopp, né? Até eu sou um cara até bom de tomar um chopp. Se votasse em mim para tomar um chopp, seria agradável para tomar um chopp. Mas não é isso. Não estamos chamando alguém para ir para a igreja com a gente ou jogar uma pelada. Nós estamos convocando alguém que tem que acordar cedo, dormir tarde, trabalhar 7 dias na semana, saber montar time, entender minimamente de gestão, de finanças, saber fazer política, saber entender o diferente. Esse é o nosso papel. Aliás, política não é para CEO, o CEO vai para a empresa. Política é para políticos, que tem que se qualificar e se preparar para governar. Prefeito, o senhor terminou seu último mandato como o prefeito que fez as Olimpíadas. Como é que o senhor quer terminar esse mandato e ser lembrado? Um prefeito que fez o Rio voltar a dar certo. Até porque mais que trabalho é amor ao Rio. Usei o slogan da campanha. Mas é isso mesmo. Não, mas o slogan da campanha diz aquilo que a gente queria dizer. Ó, eu quero que o Rio vai voltar a dar certo. Né? E voltar a dar certo significa a cidade olhar para frente de novo, ter os seus serviços funcionando, recuperada, crescendo, gerando emprego. Né? E, enfim, isso é muito fruto do meu amor pela cidade. Né? Eu faço com muita paixão. Né? Acho que as pessoas acreditam, né? Até adversários, mas eu acordo muito feliz para cuidar da cidade. Né? Para mim é um prazer ser prefeito do Rio. Né? Se eu pudesse ter mais um mandato, eu teria, era capaz de eu sair mais 4 anos, depois tentar voltar de novo, enfim. Né? Adoraria, para mim é um prazer, eu não perdi minhas ambições, né? Quero poder disputar outras eleições, mas se dissesse, olha, Eduardo, você foi 3 vezes prefeito do Rio de Janeiro na sua carreira política, que orgulho, foi 4, que orgulho, maior ainda, então assim, para mim é isso, a gente vamos fazer o Rio voltar a dar certo. Tá certo, agora vamos para o nosso ping-pong. Tchan, tchan, tchan. Aquelas perguntinhas curtinhas, mas que revelam muito sobre a pessoa, né? Uma coisa que ninguém sabe, qual é o seu time, prefeito? Eu sou vascaíno, como é que ninguém sabe? Melhor boteco do Rio. Pô, isso é maldade comigo, eu vou a tantos. Não, tem que escolher um, gente. Não faz isso não. 2, 1, Não, Eu achei que eu fosse acertar. Madrid, Bar da Frente, não, tem um monte. Assim, todo mundo sabe que o boteco que eu mais frequento, até um tempão que eu não vou ao Caxambia,
né? Enfim, lá com o nosso Marcelão, mas adoro ele no Madrid, adoro ele no Bar da Frente, adoro ele no Momo, adoro em um monte de bar. Você virou amigo do dono desses bares que você citou, né? Mas a gente tomando shopping só faz amigo, pô, né? Enfim, não tem como não ficar amigo. Já diria Moacir Luz, amigo, eu nunca fiz bebendo leite. Isso, né? Não é exatamente, vai tomando chazinho, vamos tomando um chá, virar brotherzão, não vai. Você fica amigo da pessoa tomando um shopping. Escola de samba. Eu sou Portela, sou apaixonado pela minha Portela. Qual é o melhor samba enredo de todos os tempos? É pra tudo se acabar na quarta-feira do Martinho. Aí a Surica fica uma arara comigo, que eu falo de vez em quando, quando eu falo que o melhor samba enredo é um samba da Vila Isabela, de que eu tô traindo a Portela. A Surica e seu gorrinho, né? Surica e seu gorrinho, com esse frio carioca. Essa musa do inverno. Qual é a sua música preferida? Um monte de samba. Qualquer coisa que venha do Martinho eu gosto, qualquer coisa que é interpretada pelo Zeca eu gosto, qualquer coisa dos Carlos da Vila eu gosto, qualquer coisa do Jorge Aragão eu gosto, qualquer coisa do Monarca eu gosto, enfim, tem muita gente aí que, né, Cartola, Nelson Cavaquinho, Bete Carvalho interpretando, a turma do Cacique de Ramos, né? É muita música que marca, porque são músicas diferentes, né? São momentos diferentes. Acho que a música tem muito disso, né? Você vai lembrando de momentos da sua vida, é uma poesia tão rica, né? Quando você ouve Nelson Cavaquinho. Falando em momentos da vida, qual é a sua música romântica? É alguma do Roberto Carlos, né? Assim, minha música romântica é com a minha mulher, né? É. Então, assim, é do Roberto Carlos. Todo mundo tem uma música da relação, né? Tenho falta de você, então vem. Amor perfeito. Amor perfeito, isso aí, sabia. E o Cris, também te amo. Melhor praia. Você sabe qual é a melhor praia? É uma praia que nem todo mundo vai. Mas é uma praia... Eu nem sou, apesar de ser muito carioca, eu não sou muito de praia, não. Verdade. Né? Mas a melhor praia é a praia ali da Restinga de Marambaia. Maricá ou Paris? Maricá, óbvio. Maricá tá no Rio, eu amo Maricá. Assim, essa história é muito doida, né? Porque quando eu falei de Maricá, naquela ligação com o presidente Lula, eu nem conhecia Maricá. Enfim, mas é um negócio imperdoável. Já fiz o samba com o Marquinhos de Oswaldo Cruz para lá, não deu muito certo. Terminei em quarto na eleição para governador. E acho que isso virou também já uma coisa do folclore, né? Quer dizer, as pessoas, qualquer coisa comigo, falam de Maricá. É incrível isso, porque é no Brasil inteiro, né? Enfim, mas eu acho que isso é superado, virou também já lenda popular. As pessoas me marcam no Instagram, né, no Twitter, vai Maricá, e aí eu também já entrei na onda, tudo é Maricá. Me lembro que em algum momento aqui no começo dessa história de mais restrição, filmaram lá um sujeito numa lancha em Angra dos Reis, e estava de longe, com o boneco escuro, disse, é o Eduardo Paes em Angra, em vez de estar em casa, trancado, não sei o quê. Aí eu gravei o vídeo, ó, não sou eu que estou nesse negócio, não, estou aqui trabalhando, mas se fosse eu não tinha ido para Angra, eu tinha ido para Praia em Maricá, né? Aliás, as suas redes sociais estão muito bem humoradas, assim, estão dando banho nisso aí, né, cara? Quem faz sou eu, pô, sou eu mesmo. É? Quem faz o meu Twitter e meu Instagram, e o Facebook, na verdade, eu reproduzo muito. O Instagram sou eu mesmo que escrevo. Não, as respostas são sensacionais. É o seguinte, eu acho que tem uma coisa... A espontaneidade ali, né? Que tem uma coisa seguinte, eu acho que os políticos, né? Você tem a história dos políticos, o cara inventava um personagem, postava a voz e virava aquele personagem. Eu nunca fui assim, né? Talvez até às vezes criticado, ser muito informal, muito franco e tal. Graças a Deus eu sou assim, porque hoje com essa porcaria desse negócio de todo mundo filmar tudo, né? Imagina se eu esconder que eu gosto de um boteco, de um samba e de uma cerveja. Eu frito. E desconstruiu o personagem. Não dá pra você, sabe? Fingir que você é uma coisa que você não é, nem que você não é o que você é. Então, eu tento ser o mais franco possível. E nos momentos de lazer, o senhor costuma ler? O que o senhor lê nos momentos de lazer? Olha só, livro de cabeceira, eu leio mais fora da prefeitura. Né? Esses últimos 4 anos eu recuperei 8 anos de leitura. Continuo lendo, mas eu diminuo muito o volume de leitura quando eu estou no governo. Por exemplo, eu estou lendo aquele o livro dos Caramucci, que é um livro sobre o Mussolini, o início dos anos Mussolini, a ascensão do Mussolini ao poder, que é uma bíblia, deve ter 1000 e tantas páginas naquele negócio. Eu estou lendo, deve ter uns 2 meses. Né? Então, estou lendo muito menos do que eu lia. Filme preferido? Poderoso Chefão, caramba. Uma lembrança do início da sua vida política que tenha te marcado? Eu acho que é o próprio fato de ter sido subprefeito ali, muito jovem, né? Enfim, ter começado... Não, tem que ter uma lembrança, uma coisa, um fato, um aperto que passou, uma vergonha. Aquele dia que veio à sua mente, assim... A enchente de 96, foi o momento mais duro para mim, né? Porque eu tinha feito um trabalho muito legal de subprefeito. Aí no ano que eu ia sair para ser candidato a vereador, veio aquela enchente de Jacarepaguá, que foi muito trágica, triste, muitas pessoas morrendo. Ali se sente uma nessa e fala, caramba, né? Trabalhei tanto para isso acontecer, então ali tem um momento muito traumatizante. Você vai aprendendo a lidar com as crises,
né, enfrentar as situações difíceis. Eu acho que muito da minha formação se deu nesse período inicial como subprefeito. Quem o senhor levaria para uma ilha deserta? Na crise, meus filhos. Quem deixaria numa ilha deserta? Ih, gente. Tanta gente. Não deixava ninguém, não. Vai todo mundo para cá, todo mundo do bem, vamos embora. Não não pode, né? Não pode, tem que escolher. Deixa gente do mal lá. Quero os do bem, deixa só do bem. Ídolo, Meu pai. um sonho. Que é o Rio melhorar, né? De verdade. Né? Finalmente dar aquela engatada de uma cidade que eu vi se degradando, entrando em crise, do momento que a gente parecia que a gente tinha recuperado, as coisas deram errado de novo. Então, assim, se eu puder realizar isso, vai ser um sonho realizado. Muito obrigada, prefeito Prazerzão. Eduardo Paz. Foi Muito um obrigado a prazer. vocês. Caio Barbosa, muito obrigada também. Obrigado, Mônica. E a gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. O Gente do Rio volta. Um beijo.